Muito bem-vindos ao nosso canal Junta Médica. Hoje estamos falando com outros estados, né? Com o Eduardo aqui, o nosso anestesista de hoje, que vai falar tudo sobre anestesia. Não temos tempo nem hora para terminar. Nós queremos explorar o assunto sobre a anestesiologia, o que faz, o que é legal, o que é mais complicado, os medos, né? Nós temos muito medo quando vai fazer uma cirurgia da anestesia. Então, Eduardo, eu sou Renato Cassol, sou médico. Deixa eu dar boa noite para o nosso convidado aí, Dá uma boa noite aí, Davi. Boa noite, Eduardo, bem-vindo, obrigado por estar presente aí. O Renato Cassol é clínico, eu sou cirurgião, então vão ter dois aspectos aí de duas áreas que a gente vai poder fazer esse bate-papo aí também integrado. Bem-vindo aí, Renato, e segue a pergunta que tu ia fazer. Desculpa, bem-vindo aí, Eduardo, segue a pergunta que tu ia fazer, Renato. Não, eu gostaria, Eduardo, quem sabe tu te apresenta, fala a tua formação e me conta um pouco sobre a anestesia. Boa noite a todos, obrigado aos amigos, muito bom revê-los, obrigado pelo convite, é sempre um prazer poder elucidar toda e qualquer curiosidade, dúvida, ou até mesmo sanar algum tipo de receio que o público, seja paciente, médico, colega, tenha a respeito da especialidade que é, na minha humilde opinião, e um pouco não muito enviesada, das maiores revoluções que a medicina pôde proporcionar. Se a gente for pensar que hoje a gente tem cirurgias de complexidades absurdas, como transplantes, neurocirurgias com pacientes acordados, conscientes, né, implantes de próteses das mais diversas, nos mais absurdos locais do corpo humano, e em que tipo de paciente seja, esse atingimento, essa conquista médica só acontece porque a gente tem capacidade, né, técnica, farmacológica, de monitorização, de cuidado perioperatório, antes, durante e depois da cirurgia, de manter o paciente em um estado ótimo. E quando eu falo em estado ótimo, a anestesia proporciona um estado perfeito para o cara, para o paciente passar por essa experiência, né? Por mais complexa e assustadora que ela seja. Então, é uma revolução tecnológica que aconteceu a partir do século passado e que hoje nos proporciona maravilhas. É muito saiu, bem colocado, né? Desculpa te interromper, Eduardo, mas muito bem colocado isso, né? Imagina toda a possibilidade de expansão da área cirúrgica que possibilitou a anestesia, né? Porque senão ia ser simplesmente ela restrita a uma facção muito pequena de procedimentos. Então isso conseguiu expandir a área cirúrgica, como tu falasses aí, para limites inimagináveis. Né? Inimagináveis. Se a gente for pensar... Eduardo... Vai. Só desculpa te interromper, o que veio antes, a cirurgia ou a anestesia? Eu acredito que a cirurgia veio antes. Cara, a cirurgia veio antes, né? A anestesia foi inventada por um dentista, por um cirurgião dentista. Não, só um pouquinho. E antes... Então, as pessoas eram operadas sem anestesia. Como é que acontecia Era uma isso? brutalidade. Para os mais interessados, tem um livro que chama-se O Século dos Cirurgiões, que narra bem essa construção desse conhecimento no século XVIII, que era... Na verdade, não era medicina aquilo, né? A medicina como a gente conhece hoje não pode sequer ser comparada a que situação seja daquela época, né? Era uma brutalidade. A perícia maior do cirurgião era ser rápido, veloz, brutalmente veloz. Porque a intensidade do estímulo doloroso era tão intensa e todas as repercussões hemodinâmicas que acontecem às custas de um estímulo doloroso tão intenso que, invariavelmente, o paciente só conseguia sobreviver se o operador fosse muito hábil cirurgicamente. E hábil naquela época era ser muito veloz, né? Muito rápido para conseguir conter tanto o sangramento decorrente do trauma cirúrgico, quanto manter o paciente em estado de sobrevivência, na verdade, né? E hoje, se tem uma coisa que a anestesia não faz, é manter o paciente exclusivamente sobrevivendo. Não.
é uma qualidade de atendimento que é de fato revolucionária, né? A gente consegue dividir o atendimento anestésico em diversas classes farmacológicas que te permite controlar diversas coisas que mantêm o paciente, no final das contas, num estado ótimo, inconsciente, sem memória daquele trauma ou daquela experiência, com um nível zero de dor. Farmacologicamente falando, isso é possível às custas de uma combinação de diversos medicamentos que se complementam, e imóvel, né? Porque existem cirurgias muito, muito, muito delicadas em que o paciente precisa obrigatoriamente estar imóvel. E estar imóvel em muitas situações é não ter capacidade de movimentar-se espontaneamente, né? É abolir a força muscular do paciente. E isso a gente só consegue hoje às custas de uma evolução farmacológica muito grande e de uma monitorização muito adequada a respeito de cada uma dessas fases, né? Então, além da precisão, seja ela farmacológica, seja ela de monitorização, a gente consegue fazer com que a experiência seja muito agradável, o que diminui muito a incidência de diversos problemas pós-cirúrgicos, né, traumáticos, psicológicos ou até mesmo psiquiátricos em algumas situações. Se a gente pensar que hoje a gente não anestesia mais exclusivamente para cirurgias, né, a gente anestesia um paciente que precisa de um cuidado anestésico, seja ele qual for. Se for fazer uma endoscopia digestiva alta, por exemplo, em mim ninguém faz sem um anestesista do lado. Por quê? Porque é simplesmente medieval não utilizar o atendimento anestésico para prover o conforto, a qualidade e a segurança desse procedimento. E assim diversas outras coisas, crianças, recém-nascidos, cirurgias intraútero, até mesmo um exame simples, por exemplo, uma ressonância magnética num paciente que tem claustrofobia e acaba sendo um limitador diagnóstico não realizar esse exame. Hoje a gente tem condição de fazer isso com muita qualidade, mantendo o paciente num estado de gratidão. É assim que eles se sentem depois que eles acordam, porque eles acordam e a primeira pergunta que eles fazem é sempre a mesma, é se já acabou? Sim, já acabou. Ah, isso é uma maravilha. Ô Eduardo, me responde uma coisa, assim, eu venho de uma família que metade era cirurgião e metade anestesista, tá? Então, eu tenho os dois lados. Mas eu queria te perguntar, o que te atraiu na anestesia que tu foi para essa área? O que te chamou a atenção? Tu teve algum mentor, alguma pessoa que tu admirou? O que te levou para a área da anestésia? Eu relutei muito em me tornar anestesiologista. Eu decidi ser anestesiologista, eu sou colega de faculdade do Renato. Então eu decidi ser anestesiologista no último mês da decisão sobre os estágios obrigatórios. Isso era na metade do 5º ano, se eu não me engano. Mas por que eu demorei tanto tempo assim? Primeiro porque eu sempre tive uma ideia muito clara na minha cabeça de que eu não podia tomar uma decisão da especialidade médica a qual eu prestaria se ela fosse enviesada. E eu tinha um viés muito importante porque eu sou filho de um anestesiologista. E isso, no frigir dos ovos, acaba te influenciando, né? Eu ganhava de presente, quando era criança, pequeno, 5, 6, 7 anos, equipo de soro. Ainda bem, eu achei que tu ia dizer que era fentanil, alguma coisa não. assim. Não, por favor, não. Não. Não existia naquela época. Propofol. Não existia naquela época. Então, assim, eu tinha um viés de dentro de casa, né? E isso, eu entrei na faculdade de medicina com essa clareza, assim. Eu não posso tomar uma atitude enviesada exclusivamente porque o meu pai é anestesiologista. Mas eu já eu nasci com esse contato com a anestesiologia desde sempre. Eu ia visitar ele no hospital, eu entrava dentro do centro cirúrgico, eu via as coisas acontecendo e para mim aquilo era um ambiente absolutamente natural. Como deve ter sido para ti também, Davi, porque tu cresceu dentro de uma família de médicos, né? Então, assim, eu relutei muito até excluir todas as possibilidades e eu fiquei entre duas.
eu fiquei entre fazer infectologia e ser colega de especialidade do Renato. Enveredei até por esse lado durante a formação acadêmica. E aí fiz o estágio, deixei para fazer o último estágio, eu deixei para que fosse o estágio opcional em anestesiologia. E aí não deu. Quando eu passei pela cirurgia, pelo estágio de cirurgia, eu já me dei conta que aquilo... que eu não conseguia olhar para o campo cirúrgico. Eu não tirava a cara do monitor. Eu ficava muito mais preocupado com o paciente, como é que ele estava, do que propriamente com o procedimento cirúrgico em si. Tem esse lado... É interessante que o anestesista tem um lado um pouco diferente de algumas outras áreas, né? Que, claro que isso muda de um estado para o outro, e até vou te perguntar para depois nos contar como é que é a realidade do estado que tu tá agora, mas o contato do anestesista, ele tá muito mais ligado ao cirurgião num primeiro momento do que ao paciente num primeiro momento, assim, né? Digamos assim, eu não sei se no teu estado o cirurgião seleciona o anestesista, é o paciente que seleciona ou é o hospital que seleciona? A anestesiologia tem várias formas de se trabalhar, né? Você pode trabalhar sendo contratado de uma instituição, tu pode trabalhar exclusivamente como freelancer, né? Fazendo a tua própria agenda, acompanhando determinados médicos. Ou tu pode trabalhar em grupos de anestesia, né? Em equipes de anestesia, que é a forma como eu atualmente trabalho. Mas quanto ao contato com o paciente, isso depende bastante desta forma. E já foi muito mais distante esse contato. Hoje, a avaliação pré-anestésica, que é um ato médico obrigatório do ato anestésico em si, ela aproxima muito o paciente, claro, sempre do médico anestesiologista que utiliza isso para esse fim, né? Para se tornar mais próximo do seu paciente, não fazendo uma consultinha pré-anestésica com ele, mas sim fazendo um atendimento médico de qualidade, entendendo quais são as dores, os problemas, as preocupações e as características clínicas que vão ser implicadas na realização de um procedimento anestésico cirúrgico. Então, hoje mudou muito. Hoje, por exemplo, eu já tive situações em que o paciente pediu para ser anestesiado por mim. Eu já atendia o cirurgião com alguma frequência, com alguma recorrência, e me tomei um susto quando ele me ligou. A primeira vez que isso aconteceu, ele me ligou. Ele disse, tu pode tal dia? Eu disse, posso, mas por que tem que ser tal dia especificamente, né? Aí ele me disse, não, porque a paciente quer que tu anestesie ela. Eu já tinha anestesiado ela numa outra vez, então era um segundo procedimento estético. E assim essas coisas começam a acontecer, assim, né? Assim como eu devo imaginar que deve ter vários colegas que querem que tu faça anestesia. Também. Então, assim, se for quando eles são pacientes. Eu já chego nesse ponto, assim, tem isso, né, da gente começar a ter um relacionamento com os colegas, porque o anestesiologista, ele tem uma virtude, né, dentro da medicina, ele conhece muitas especialidades. E conhece mesmo. Conhece o médico, conhece o paciente, conhece a patologia, conhece os tempos, conhece o pós-operatório. É uma especialidade que te dá um amplo contato com as mais diversas áreas da medicina. E começa a acontecer esse tipo de coisa, né? A gente já não é mais tão menino assim, já são 20 anos de formado esse ano. A gente conhece um monte de gente, começa a acontecer sim isso que tu tá te referindo, de os colegas pedirem para que a gente faça o acompanhamento ou até mesmo anestesie ele ou algum familiar, né? Que é tão lisonjeiro quanto. Perfeito. Mas acontece muito também de você ser referenciado por um paciente para outro. Isso começa a acontecer com alguma frequência. E em anestesiologistas que se dedicam a uma especialidade especificamente, esses caras às vezes viram até mesmo referência, né? Por exemplo, aqui eu moro em Salvador, né? Eu vim morar na Bahia em 2006, então 15 anos atrás, e
aqui, por exemplo, tem uma anestesiologista muito conhecida na cidade que ela faz exclusivamente cirurgia cardíaca infantil. Nossa, bem específico. Então né? é muito nichado. É o nicho do nicho do nicho, né? A subespecialidade. Então todo mundo sabe. Mini doses. É uma complexidade monstruosa, assim. O cara tem que ter uma dedicação monstruosa para atender com a qualidade devida esse tipo de paciente, esse tipo de procedimento que invariavelmente são alta complexidade. E virou referência, né? Então todo mundo que tem algum tipo de problema pediátrico, cardiológico e cirúrgico, primeiro procura ela. Então acontece essas coisas assim, isso vai mudando, mas isso só vai mudando, nisso não difere de nenhuma outra especialidade médica, né? Eu sempre acho que a referência e a contra-referência e a procura por alguém em específico, seja quem for, pela tua prestação de serviço, é decorrência de uma construção de carreira longa e sedimentada e dedicada, assim como todos os bons médicos, né? Uma das coisas que eu acho que a gente pode ajudar aqui as pessoas que estão assistindo é assim, o que a gente pode fazer para tornar a anestesia mais segura e também mais desmistificada na mente das pessoas, né? Tava comentando com o Renato antes de tu entrar que os pacientes frequentemente têm um bordão que eles falam assim: doutor Guzmão, eu não tenho medo da cirurgia, eu tenho medo da anestesia. Eles vêm com essa frase assim, né? Como se o problema maior fosse a anestesia. Se a pessoa pegar um cirurgião ruim, poxa, o grande problema... Já presenciei situações onde anestesistas desistiram de anestesiar por um cirurgião porque ele era muito agressivo, muito sangramento, muita complicação. O anestesista não queria estar envolvido numa potencial complicação do cirurgião. Tá? Deixa eu só fazer uma adendo aqui antes. Deixa eu te interromper um pouquinho. Pra mim não tá parecendo que tá gravando. Não tem problema. Tá. A gente tá gravando tudo. Tá. Sim, acontece. Porque à medida que tu vai conhecendo muita gente, adquirindo experiência, seja na especialidade, seja porque simplesmente está envelhecendo e continua clinicando, chega um determinado momento em que tu tem a opção de não atender. Acontece. Existem médicos, existem cirurgiões para os quais eu faço questão de não anestesiar. Porque eu não gosto de determinadas coisas, eu não gosto do resultado cirúrgico que ele tem e eu estou envolvido diretamente no resultado cirúrgico do paciente. Ou porque tem um problema de relacionamento e, no final das contas, o anestesiologista, ele tem... Atualmente eu tenho uma clareza, depois que eu fiz uma pós-graduação em gestão, eu tenho muita clareza quanto a isso que eu vou dizer aqui agora. As pessoas que se interessam pela especialidade precisam ter muito claramente desde o início que entender que eles têm 3 clientes. O mais importante de todos é o paciente. Mas existem outros 2 clientes que jamais podem ser negligenciados e, pelo contrário, eles precisam ser muito bem atendidos, né? Que é o cirurgião, que invariavelmente é quem te traz o paciente, quem requer o teu atendimento, e a unidade hospitalar a qual tu presta serviço. Porque a anestesiologia tem uma característica, né? Ela depende de infraestrutura para acontecer. Diferentemente de uma especialidade clínica, eminentemente clínica, em que a gente precisa de um consultório ou de um ambulatório para atender, a anestesiologia não. Se eu não tiver gases anestésicos, se eu não tiver monitorização, se eu não tiver aparelho de anestesia, se eu não tiver determinadas macas, se eu não tiver uma vasta gama num portfólio farmacológico que me permita ter alternativa terapêutica para o que seja, eu não consigo trabalhar. E nisso o incremento... consegue ter segurança, né? Não, isso tá... do paciente é uma coisa importante. Inclusive no Código de Ética Médica, né? É dever da unidade me prover, ou prover o centro cirúrgico no qual eu atendo, desses equipamentos infraestruturais para que se atenda com a melhor qualidade possível, né?
Então, e isso a tecnologia veio agregar uma complexidade e uma segurança fenomenal, né? Nesses 20 anos que eu sou médico, mudou muito. Eu fiz residência com uma qualidade de equipamento e hoje eu atendo com outra. Outra, completamente diferente. A tecnologia evoluiu muito, muita autorização. O uso da ultrassonografia no intraoperatório para fazer anestesia. Por exemplo... Isso que eu queria te perguntar, assim, fala um pouco mais assim, os pacientes estão preocupados com segurança, eles têm medo da anestesia, como o próprio Davi Guzmão falou. O que tu tem de passo a passo para a segurança do paciente no pré-operatório, transoperatório e pós-operatório em relação especificamente à anestesia? 90% dos problemas de insegurança do paciente é falta de informação. A anestesiologia ainda é uma especialidade mitigada demais às custas do que ela foi no início. Então todo mundo morre de medo ou de sentir dor, ou de não acordar, ou de vomitar muito no pós-operatório. E o vômito decorrente da anestesia, ele não é igual ao fisiológico, é muito mais intenso. E o paciente também tem muito medo, mas muito medo mesmo, de não saber o que vai acontecer. De não fazer ideia do que vai acontecer. Porque é tudo muito diferente. O ambiente cirúrgico é muito diferente, é absolutamente inóspito. As pessoas estão vestidas com roupas absolutamente diferentes das corriqueiras padrão. É frio, muito frio. E esse tipo de cuidado é desmistificado e é fomentado na avaliação pré-anestésica. 90% dos problemas e das inseguranças do paciente se resolvem com uma avaliação pré-anestésica bem feita, dedicada e calma. Quando tu permite que o paciente exponha esses medos e explica para ele o que é que vai acontecer de fato, não é... E outra, tira do teu cotidiano os eufemismos a respeito da anestesiologia, é só um cheirinho, é só uma hackzinha, é só não sei o quê. Tu empodera o paciente de uma quantidade, de uma qualidade de informação que ele se entrega. É muito importante isso que tu falou, porque esses eufemismos, eles prejudicam a própria área a especialidade, da pessoa. sim. A especialidade, é um horror isso. Poxa, muito. Na minha área, né, o pessoal gostava de dizer assim na residência, que cirurgia tu vai ter? Uma peteca, para dizer que era uma PTQ, né, uma prótese total de quadril. Poxa, não dá pra tu denigre demais, tu banaliza algo verbalmente, isso acaba se traduzindo nas ações da pessoa, mesmo que de forma inconsciente. Sim. Banaliza alguma coisa que é extremamente complexa e que é fundamental para a vida do paciente. É fundamental para ele. Ele é o maior interessado nisso. Imagina que vai dizer que ele vai botar uma prótese quadril, vai botar uma peteca. Não dá. Não se pode cometer esse equívoco, né? A gente leva muito tempo, a gente dedica muito tempo para se dizer um especialista em que área seja. E isso precisa ser muito, muito, muito respeitado. Então, tem algumas coisas que, assim, que fazem a gente permitem o paciente ficar mais confortável. A primeira delas é essa, a avaliação pré-anestésica. A segunda é tentar quebrar um pouco a seriedade que é imposta por causa do desconhecimento. Então, quando tu explica para o paciente o que é que vai acontecer, por exemplo, eu atendo muita cirurgia plástica, muita. E a mulherada morre de medo. Elas são corajosas até chegar na avaliação pré-anestésica. Chega na avaliação pré-anestésica, doutor, eu tô morrendo de medo da anestesia. Aí eu sempre tento quebrar o gelo. Eu disse, dá para fazer 100. Aí não, aí já começa, aí já se dá conta, né? Não, 100 não dá para fazer. Eu disse, então vamos conversar sobre as alternativas terapêuticas que a gente tem para te oferecer. Já melhora.
E elas me perguntam o que elas vão sentir. E eu respondo sempre a mesma coisa. A única coisa que você vai sentir é uma picada no braço para botar um soro. Deu. Literalmente deu. Tu não vai sentir mais nada, não vai lembrar mais nada, não vai nada. Quando você acordar... Os pacientes têm muito medo dessa questão de acordar durante um procedimento anestésico. Tem, né? tem. Mas o problema não é o acordar. Reforçaram isso. Tem um filme péssimo chamado Wake, que denegriu. Tem 2 eventos históricos. Não assistam esse filme. Que destruíram a reputação da anestesia. A Wake não. E tem um evento histórico, cultural aí, da cultura pop, que colocou o anestesiologista no devido lugar, né? Que foi a morte do Michael Jackson. E muito poucas pessoas se dão conta disso. E isso é uma coisa que eu faço questão de frisar para os pacientes. Quando aconteceu o evento, o Propofol, que é um medicamento hipnótico sedativo, ficou muito, muito estigmatizado. Os pacientes morriam de medo. Doutor, mas vai usar o remédio do Michael Jackson? Eu disse, o problema não foi o remédio. O problema foi quem fez o remédio. Se o Michael Jackson tivesse contratado um anestesiologista, ele estava dançando, andando para trás até hoje. O problema é que o que aconteceu com o Michael Jackson acontece e não deve acontecer na imensa maioria dos procedimentos que são executados fora do centro cirúrgico por um médico não especialista. Foi isto que levou ao desfecho morte no caso do Michael Jackson. Porque ele morreu no final das contas de broncoaspiração. É engraçado que para mim não refletiu essa questão, mas talvez as mulheres que façam procedimentos estéticos fossem mais ligadas a especificamente isso, mas não chegou a ter essa referência aqui para mim. Mas bom, vocês como anestesistas devem ter ouvido falar bastante, né? E aí o que acontecia, assim, às vezes, por exemplo, o paciente... Isso acontece, por exemplo, com endoscopia. Tem alguns lugares em que ainda não se tem um anestesiologista dedicado ao setor de endoscopia no hospital, ou em que clínica seja. E quem faz a sedação é o médico assistente, que está fazendo o exame. Com uma qualidade que é absolutamente questionável. Então, isto é fazer anestesia fora do centro cirúrgico por um não especialista. Então, quando aconteceu a época, eu usei esse argumento no hospital que eu trabalho no mesmo hospital há 15 anos. Eu trabalho no Hospital Aeroporto, eu sou coordenador do serviço de anestesiologia do Hospital Aeroporto desde 2013, e quando aconteceu esse evento, eu fiz questão de que todos os pacientes do Hospital Aeroporto fossem anestesiados, que precisassem ser submetidos a qualquer procedimento sob sedação, que fossem 100% das vezes acompanhados por um especialista da equipe. E isso mudou muito a qualidade de atendimento, porque o paciente passa a se sentir muito seguro. Então hoje a gente faz consulta pré-anestésica de paciente que vai fazer uma endoscopia, por exemplo, e eles, doutor, mas eu fiz esse exame há não sei quantos anos atrás e não tinha nada disso. Eu tenho certeza que não foi o mesmo exame ao qual tu vai ser submetido agora, porque a qualidade é outra. Porque vai ter uma pessoa dedicada só ao bem-estar do paciente durante aquela sedação, né? O médico que está fazendo o procedimento, ele vai ficar focado naquele procedimento, e toda monitorização não tem como ele dividir a mente e ficar olhando para duas coisas ao mesmo tempo, né? Não tem como. E a depender da complexidade, a gente tem que pensar o seguinte, né? 90% dos procedimentos, a última vez que eu li pelo menos, acontecem atualmente com intercorrências mínimas. Mas intercorrências graves ocorrem. Quanto maior for a complexidade do procedimento, a complexidade das patologias envolvidas dentro do atendimento médico, maior é a probabilidade de se ter intercorrências. E o tratamento da intercorrência é anestesiológico, não tem muito para onde correr. A gente precisa diagnosticar rapidamente, implementar um tratamento, e se esse tratamento precisar da colaboração do cirurgião, o cirurgião imediatamente para o que está fazendo, para atender esta intercorrência, qual seja. Se for uma intercorrência cirúrgica, por exemplo, eu atendo muito cirurgia vascular, cirurgias de alta complexidade vascular. Se acontecer algum tipo de sangramento um pouco mais importante, que leve o paciente a uma intercorrência médica, o procedimento precisa parar, né? Ele precisa controlar o sangramento primeiro
E isso quem identifica invariavelmente é o anestesiologista por algum sinal decorrente da monitorização. Então, tem muito de segurança, muito. 90% da anestesiologia é segurança. E eu particularmente me preocupo demais em deixar o paciente tranquilo e entender que ele está sendo provido do que a gente tem de mais seguro na unidade em que ele está sendo atendido. Eduardo, tu comentou uma coisa que... Pode falar, Renato. Não, eu só puxando ali um pouquinho o que o Eduardo falou sobre intercorrência do uso de medicamentos. Isso é uma coisa que é interessante e ela é uma constante na medicina. Muita gente consegue utilizar um medicamento, mas invariavelmente os efeitos adversos do medicamento, quem mais sabe é sempre o especialista. Sempre. Isso é invariável, isso é assim na minha área também. Sempre. Todo Na mundo tua, bota então, mão meu Deus. em determinado medicamento, todo mundo bota. Agora, poucos sabem os efeitos adversos do medicamento como especialista. E isso é uma característica da especialidade, do especialista. Verdade, concordo. Falaste de vômito, eu me lembro de um procedimento que eu fiz que eu vomitava muito no pós-operatório. E acontece. Muito. E o manejo desses efeitos adversos, eles são característica da especialidade. A especialidade sempre maneja melhor isso. E assim, tem uma quantidade de alternativas, né? O manejo envolve, no final das contas, não só você entender a farmacologia envolvida, mas a fisiopatologia do problema. E quando tu tá dentro de um centro cirúrgico com uma farmácia a teu dispor, isso te dá um leque muito grande de possibilidade terapêutica, né? E como tu bem falou, é isso mesmo. O especialista, ele tem muito mais condição de atender a intercorrência. A mesma coisa acontece, por exemplo, se a gente for trazer para o mundo ortopédico, para botar o Davi dentro dos casos, quando se coloca, por exemplo, uma prótese que fica com o colo curto e luxa, ou comprido e luxa. Eu não sei fazer, mas o ortopedista na mesma hora ele enxerga isso. Naquele segundo ele enxerga e trata imediatamente, substitui, mede, refaz, trata no pós-operatório diferente. Então tem uma série de circunstâncias em que o especialista ele não tem preço, essa é a verdade, ele tem valor. Uma das coisas que me chamou a atenção que tu falou também, porque eu sou um fã de carteirinha e comecei precocemente aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, é com usar o ultrassom como um auxiliar da especialidade, né? Eu comento assim que eu considero o ultrassom hoje, ele seria o equivalente para um ortopedista como se fosse o estetoscópio por um cardiologista. Não existe praticar ortopedia sem o manejo do ultrassom. Essa é a minha opinião. Tá? E imagino que para vocês, de procedimentos de bloqueios anestésicos, nossa, revolucionou. Né, no auxílio, nossa, deve ter ajudado demais, né? Revolucionou. Pensa assim, eu fiz residência de 2003 a 2006. E a gente aprendeu a fazer bloqueios anestésicos periféricos de membro superior e de membro inferior, basicamente. Existem milhares outros, mas no grosso modo, naquela época, eram esses que a gente tinha contato na anatomia só. Então, tu palpava, anatomia tinha referenciais anatômicos, um monte de medicamento e, invariavelmente, algumas intercorrências. Sejam elas farmacológicas, sejam elas de falha de bloqueio ou até mesmo de dano neurológico. Porque, no final das contas, eu estou colocando uma agulha do lado de um nervo periférico. E a ultrassonografia, neste sentido, para anestesiologia, para muitas outras coisas em anestesiologia, mas para a realização de bloqueios anestésicos de nervos periféricos, fez uma brutal de uma diferença. Então, foi revolucionário. A mesma coisa para acessos vasculares profundos, foi revolucionário para a gente. A avaliação do esvaziamento do conteúdo gástrico para entender se o paciente de fato está
em jejum, e isso está mudando as diretrizes atuais de jejum pré-operatório, que a gente já viu que os jejuns muito prolongados causam dano também, e que esse dano e que esse prolongamento desse tempo nem sempre se traduz em mais segurança para o paciente. Então, uma avaliação volêmica, ecocardio transtorácico, transesofágico em cirurgias torácicas, cardíacas, uma série de situações, a ultrassonografia para tudo mudou, né? Avaliação de edema agudo pulmonar, um monte de coisa mudou, revolucionou a anestesiologia para melhor, né? A gente comprou um ultrassom por serviço logo que começou essa febre da mudança, né? Já tem uns... Mas o pessoal tá meio resistente ainda, Eduardo. Pelo menos aqui no Sul, eu vejo uma certa resistência ainda do ultrassom. Por anestesiologista? Sabe? Sim. Na minha equipe tem vários que usam, mas eu vejo que tem uma resistência. Não. Aqui... E outra coisa, né? Poxa, o bloqueio anestésico e o que eu faço com o ultrassom também, que é muito voltado a uma intervenção, é muito mais simples do que fazer algum diagnóstico com ultrassom. Muito mais! É uma identificação, É uma identificação, exatamente. Tu vai ver a estrutura, tu vai ver o que tá sonográfica, né? Não existe, na minha opinião, em 2022, não existe a possibilidade de tu não ter um ultrassom dentro do teu arsenal terapêutico para fazer anestesiologia. Não existe, simplesmente não existe. Se eu for contratado amanhã num hospital e disserem, amanhã tem 2 fraturas de húmero e uma fratura de mão, a primeira pergunta que eu vou fazer é, tem ultrassom? Se a resposta for não, eu vou dizer, transfere o paciente. E vou comprar uma briga. A gente começa a considerar uma coisa medieval, né? Não existe. Não existe. Não tem como. Uma coisa que os pacientes, pelo menos na minha área, assim, eles têm muito medo da hack, as mulheres, aliás, por experiências prévias da hack no momento do parto. E é uma situação completamente diferente, né, Eduardo? Uma coisa é um procedimento eletivo, outra coisa é a anestesia para o parto. O paciente obstétrico é muito diferente, né? Muito diferente, em todas as situações, né? A gente perde muita alternativa terapêutica no paciente obstétrico, porque o paciente obstétrico não é um, eles são 2. Então, em função do bebê, eu já perco a possibilidade de ansiólise da mãe. Eu não posso utilizar nada farmacológico, venoso, que faça alguma alteração do nível de consciência. Porque isso tem uma repercussão respiratória no bebê logo a seguir do nascimento. Então, já chega um paciente muito ansioso, porque no final das contas vai nascer o filho, pô. Você tem filho, Davi? Tenho 2 filhas. Então, quem tem filho passou por isso, porque passou por uma experiência de ter algum parente parindo próximo, até a gente fica ansioso. Imagina a mãe. Isso já te dá... Só isso já transforma o cenário numa outra situação. No paciente obstétrico eletivo, não estou nem falando das urgências e emergências obstétricas. E agora, focando na hack anestesia, que é uma técnica anestésica possível para o parto cesáreo e para analgesia de parto em alguns casos, a experiência invariavelmente é ruim pelos mesmos motivos, porque não teve uma avaliação, se o paciente é eletivo, né? Se não teve uma avaliação pré-anestésica bem pensada e que esclarecesse e antecipasse o que ia acontecer dentro de uma sala de cirurgia para o binômio materno-fetal, né, para a mãe e para o nenê. A própria alteração anatômica decorrente da gestação, aquela baita barriga, atrapalha muito o posicionamento, né? A retenção de líquidos e o edema te fazem invariavelmente perder os referenciais anatômicos corriqueiros que a gente utiliza para a realização do bloqueio do neuroeixo, seja ele hack ou anestesia peridural. Então é uma situação que de fato torna o ato anestésico mais complicado, mas
é complicado de novo. O que eu quis dizer muito também, Eduardo, é o seguinte, essa é uma fama de uma experiência ali que foi muito ansiogênica, mas o outro lado é todos os outros benefícios extras de uma eletiva que não seja obstétrica, a pessoa vai poder ter. Onde ela não vai nem lembrar que ela fez a hack. Invariavelmente os pacientes chegam no consultório dizendo assim, doutor, eu já fiz essa anestesia, essa hack, e eu nunca mais tive, a minha coluna nunca mais foi a mesma. Essa é outra questão. A minha coluna nunca mais foi a mesma, eu sinto sempre uma dor naquele local ali, e assim, eu costumo, aí eu olho para a paciente como é que ela está sentada nesse segundo, né? Eu disse, olha, quanto você pesa? Tanto. Normalmente tem sobrepeso. Olha o jeito que você está sentado. Começa o jeito postural, assim assado. Hein, Eduardo? Que nem um colega meu diz assim, quando pergunta o peso para mulher, ele acrescenta automaticamente 10 quilos no número. Tem um viés a maior, né? Então, assim, é muito mais fácil imputar a responsabilidade por uma dor lombar que 90% dos pacientes têm. Há uma agulha que tem zero... A segunda causa de dor no mundo só perde para dor de cabeça. Exatamente. Há uma agulha que tem 0,0027 milímetros. Eu não tenho nada aqui que eu possa comparar com a espessura de uma agulha 27 de hack anestesia do que assumir a sua responsabilidade sobre uma postura adequada, um peso adequado, um fortalecimento de core ou coisa que valha. Então, existem os mitos, né? Não tem jeito. E mito é mito, né? Você tem que tentar desmistificar, mas nem sempre é possível. Mas, invariavelmente, as custas é desse problema que o próprio estado gravídico traz. Ele traz essas dificuldades para a técnica e as mulheres passam por isso, né? Mas quando tu mostra para ela que, não vai ser a mesma experiência anestésica. Primeiro, tu não necessariamente tem que estar com um estado pleno de consciência. Isso já dá um conforto monstro para ela, porque ela tem a possibilidade de não lembrar. E um monte de paciente pede, doutor, não quero ver nada, não quero ver nada, não quero ver nada. Tá bom. Esses dias eu me deparei com um vídeo de um ator americano que é o Steve Carell, que ele é comediante, que fez Virgem depois dos 40 Sim. e tal. E aí ele teve que fazer uma prótese e foi engraçado ver a perspectiva dele, ele falando, né? E claro, ele é um comediante, ele que estava exagerando tudo o que tinha acontecido, né? O papel dele como comediante. Aí ele o anestesista conversando com ele, né? E o anestesista perguntou para ele, olha, tu gostaria de entrar na sala cirúrgica consciente? Porque a sala cirúrgica tem equipamentos estranhos, tal, não sei o que. Ou tu gostaria já entrar mais dormindo, relaxado? E ele falou assim, eu quero dormir agora e acordar daqui a 3 meses só. Recuperado, né? Então, assim, assim muito mesmo. ansiogênico aquela sala, né? Demais. E ele escreve, parecia uma câmera de tortura, tinha martelo, tinha serra, né? Nossas cirurgias ortopédicas, assim. Os pacientes, se tem um detalhe que os pacientes se lembram, quando a gente tem alguns casos de recall, né, de uma memória transitória durante o ato, em que situação seja, normalmente ele acontece imediatamente antes de começar e no despertar. Os pacientes sempre relatam os sons. Porque não é... Bom, sala de ortopedia, então, nem se fala, né? Cara... Bateção de martelo. Não, barulho assim, de metal, Renatinho. Barulho de metal. Um instrumental, assim, furadeira, entendeu? O som não é uma coisa hospitaleira. Eu operei um paciente grande, tá? Onde ele tinha um acetábulo grande, né? E ele era jovem, osso muito denso, duro. E a maneira como a gente fixa a prótese na parte acetabular, a gente coloca o implante alguns milímetros maior do que a cavidade que nós preparamos para ele entrar sob pressão. Justo. Né? Justo. E um cara jovem, com osso super denso, esse osso cede mais e ele tem que deformar a concha de titânio para ela se espremer e entrar ali dentro. E aí batendo, a gente bate com um martelo de, sei lá, 1,5 kg, 2 quilos. É uma baita marreta. A gente conversando entre nós assim, nossa, cara, a transmissão desse som na cabeça da pessoa deve ser horrível se ela tivesse acordada, né? E quando tem que reduzir?
Esse Exato, é um outro momento em que o paciente, eu faço questão de checar. Eu trabalho com alguns ortopedistas que fazem quadril. Eu digo para eles, já me conhecem. Eu digo para eles, me avisa que vai reduzir, pelo amor de Deus. Porque os caras puxam de um jeito, tira o doente da cama, velho. Né? Dependendo do tamanho do quadril, tô mentindo, Davi? Ainda mais quando é alguma sequela de doença da infância, que existe um encurtamento prévio de 2, 3 centímetros, tem que restaurar aquilo, tu vai ter que lutar contra toda a musculatura do paciente. Dependendo do tamanho do cara, os caras fortes com umas pernas grandes, é complicado. Hoje essa semana eu tô destruído, que eu operei um cara assim, muito grande, que ele tinha emagrecido 70 quilos, mas ele continuava ainda de um tamanho considerável, tá? E fisicamente... Meu Deus. É uma dieta de 70, cara, uma dieta... Pode ser pós-bariátrico, né? E fisicamente, tu fazer força, né? Em uma posição desfavorável para levantar a perna, poxa, é um desgaste. Uma coisa que é curiosa, até comentando aqui nessa nossa informalidade aqui, meus colegas todos comentaram que o número de vagas na ortopedia tem muitas vagas abertas pelos serviços do Brasil, né? E muitas vagas que foram preenchidas por mulheres. Tem algumas áreas da ortopedia... Não dá. Que não dá, é muita força. É impressionante. Ou então redução de uma prótese luxada, né? Já com tempo de pós-operatório grande, né? É muita força. Muita força. Bom, invariavelmente leva pro centro cirúrgico pra gente anestesiar, né? Pra ter relaxamento muscular pra conseguir colocar no lugar. Sim. Tem que ser. Então... Eduardo, a gente falou bastante sobre, e eu realmente não sei se tu faz, a gente falou bastante sobre anestesia, tá? Um paciente cirúrgico. Queria que tu falasse alguma coisa sobre aquela área da anestesia que é o tratamento da dor crônica. Não sei se tu tem experiência com isso. Ué, tem um som aqui. Desculpa, Renato, aconteceu alguma coisa aqui. Oi? Entrou um som aqui. Não é teu celular? Vocês ouviram ou não? Não ouvi nada. Ah, era só pra mim aqui então. Tá, mas igual entrou um troço aqui. Tá, beleza. Não é notificação, mensagem, coisa do gênero? Tá tranquilo? Começou a tocar um vídeo aqui em algum lugar no computador, ok. Resolvido, tá? Não, eu tava perguntando pro Eduardo sobre aquela área que alguns anestesistas fazem também, que é sobre o tratamento da dor crônica. Se tu tem experiência com isso, ou se tem outro serviço que faz isso, são coisas muito diferentes, assim. Aliás, eu até assim, uma área exemplo, super difícil. Difícil. Imagino eu, assim, por vários aspectos, né, Eduardo? Eu tive essa formação durante a residência médica, mas eu não atuo como algologista, né? Médico responsável pelo tratamento da dor, né? E é, assim, uma especialidade muito intensa, porque os pacientes são crônicos, trata paciente oncológico e não oncológico, né? E a grande diferença entre um e o outro é que, invariavelmente, o oncológico vai ter uma sobrevida e o não oncológico tem uma expectativa de vida. E o grande desafio é dar qualidade de vida para esses pacientes, né? Porque existem síndromes dolorosas que são incompatíveis com a vida. Causas de suicídio, inclusive. Trigeminalgia, por exemplo, é uma delas. Uhum. Então, é bastante complexo. Hoje tem mais especialidades médicas que estão enveredando pela algologia, que não exclusivamente os anestesiologistas, mas invariavelmente os anestesiologistas são os médicos que têm maior know-how nesse tipo de atendimento. Eu não faço, mas conheço algumas pessoas que fazem atendimento de dor crônica e invariavelmente os médicos anestesiologistas que resolvem fazer esse tipo de atendimento se dedicam exclusivamente a isso. Porque tem um consultório muito grande, muito pesado, né? Tem uma parte médico-legal muito pesada, né? Trabalhista, de aposentadoria por invalidez e coisas do gênero. Então, e é um paciente muito solicitante, né? Te requisita muito, porque o cara, quem tem dor urge, né?
sempre vai ser urgência para o paciente, né? Por mais que ele não seja enquadrado dentro do atendimento médico como uma urgência ou uma emergência em algumas situações, mas a própria dor pode desencadear uma urgência ou uma emergência, né? Emergências hipertensivas, enfim, uma série de coisas. É pesado para quem atende isso, né, Eduardo? É um cotidiano médico. É um cotidiano que eu não quis para mim. Não quis para mim. Perfeito. Eduardo, tu falaste ali contaste brevemente lá que a anestesia surgiu, enfim, que a tecnologia foi aumentando, digamos assim, nos últimos tempos, né? Eu posso falar assim na minha área, nós temos no tratamento do HIV, por exemplo, drogas que são os inibidores da integrase. Isso aí revolucionou o tratamento do HIV porque não tem efeitos adversos importantes, ou quando tem são raros, e tem uma potência muito grande. Então eu conseguiria citar uma droga aí, sobre o tratamento do HIV que realmente facilitou muito a vida do paciente com isso. Se tu pudesse citar uma coisa, uma tecnologia na anestesiologia que revolucionou, o que te vem à mente? Bah, que pergunta difícil. Uma coisa? Eu não tô aqui pra ser fácil. São tantas, velho. Uma coisa que revolucionou, teve tanta revolução nos últimos 50 anos na anestesiologia. A cada 3 anos revoluciona esse negócio, é uma coisa louca. Ou pelo menos que fosse a partir do momento da época que tu fez a formação. Bom, eu tenho pra mim que tem uma coisa, pra mim, na minha prática clínica, tem uma coisa que mudou a qualidade da anestesiologia. E pra mim isso é revolucionário, que é a anestesia geral venosa total alvo controlada. É tu saber, por modelos farmacocinéticos calculados por infusão contínua e baseados em dados antropométricos do paciente, conseguir calcular a dose no receptor do órgão-alvo. Então não é micro, é nano. Isso, botar uma bomba de propofol alvo controlada num paciente, mudou a vida. Porque acabou a sobredose, acabou a depressão cardiovascular, se otimizou a qualidade da sedação, se otimizou a qualidade da anestesia geral, se proporcionou um despertar infinitamente mais confortável, suave e sem náusea e vômito. Porque o propofol é antiemético. Não falei que ia vir uma resposta? Pra mim, essa é revolucionária. Tão revolucionária... Me diz como é que é feito isso. Como é que é feito isso? Uhum. Tem um modelo farmacocinético que a máquina calcula, baseado no teu peso e na tua altura, no teu sexo e invariavelmente no percentual de gordura. Isso está tudo colocado dentro de um modelo farmacocinético, então a bomba de infusão controlada o software faz um cálculo, tu imputa esses dados e ela entrega venoso uma quantidade que é ajustada ao longo do tempo para que o paciente tenha uma previsibilidade de perda de consciência e de recuperação da consciência. Então, é a dose exata para aquele paciente que está na máquina. E aí depois teve uma segunda revolução, que foi o desenvolvimento do monitor de consciência. Então, ficou mais refinado ainda, porque a gente já diminuiu muito as doses e os parefeitos decorrentes das sobredoses com os modelos farmacocinéticos e as bombas de infusão alvo controlado. Só que depois que a gente colocou um eletrodo na testa do paciente e conseguiu traduzir isso também por um modelo matemático em um número que te mostra a profundidade anestésica, baseado numa equação derivada de um eletroencefalograma, a gente viu que a gente ainda assim dava muito medicamento com a bomba. E isso consegue dar um feedback para a própria bomba, para ela diminuir? Ainda não. Isso é um medo que a gente tem. Ele dá o feedback para ti, tu regula a bomba. Isso. Mas ainda eu não sei se esse loop é possível.
matemática e engenheiramente falando, é possível. Agora tem aquele detalhe, né? Isso está sendo aplicado numa pessoa, né? Então, eu prefiro gente, ainda. Assim, começa a ficar que nem Boeing, né? Eu prefiro gente. É tudo meio automático demais, né? Eu prefiro gente e, assim... Porque a cirurgia não é estática. Não é um exame. Por exemplo, isso pode acontecer num exame de ressonância magnética, por exemplo. Pode. Em que tu não tem alteração do estímulo sensitivo. O paciente precisa ficar imóvel e inconsciente. Ventilando espontaneamente ou entubado. Acabou. Mas vai luxar um quadril? Só com isso? Sem bloqueio? E quando a dor vier? Como é que tu trata? Quando tu tem um estímulo neurológico muito intenso, muda o nível de consciência. Tu acorda. Se vocês estiverem dormindo e tomarem um beliscão, vocês vão sentar na cama. É a mesma coisa. É uma das coisas que, às vezes, quando um paciente não pode fazer hack por algum motivo, teve procedimentos prévios na coluna, que dificulta, ou alguma outra contraindicação, para nós é sempre pior, porque a gente sabe que ele vai ter mais dor, mais desconforto no pós-operatório, assim, do que aquele tempo que a hack deixa, meio que parece que dá um tempo suficiente, assim, para acalmar tudo. Resolve. Muito, as primeiras 6 horas de pós-operatório são sempre as piores, né? Principalmente para quem mexe com o osso. As coisas que doem pouco não fazem muita diferença, né? Analgésico via oral comum por boca, invariavelmente controla. Mas as coisas que doem muito, pleura, meninge, osso, peritônio, conjuntiva, essas coisas, nada é melhor do que o anestésico local. Então, agora só nesse último 1 minuto eu já coloquei 3 revoluções aqui, Renato. Eu acho que a anestesia geral alvo controlada, o monitor de consciência e a ultrassonografia para bloquear. É isso aí. Isso nunca mais vai deixar de usar. É o divisor de águas para aquela anestesia que os pacientes têm medo. Não, quando os pacientes... Eu brinco, eu atendo dentro do hospital, a gente no setor de endoscopia, não sei se 100%, faz tempo que eu não checo, mas a imensa maioria dos pacientes são submetidos aos exames endoscópicos sob anestesia. E aí, tem gente que chega com muito medo, né? Quem nunca fez? Porque já ouviu relato que fica tendo arco reflexo de vômito e fica babando e é ruim, e dói, e fica com dor de garganta depois, não sei o quê. Aí eu digo pra eles a mesma coisa que eu digo pra todo mundo: você só vai sentir uma picada no braço. Não vai, doutor, vai doer, não sei o que. Eu disse, vamos combinar uma coisa, eu digo pra eles todos. Vamos combinar uma coisa, não vale voltar toda semana. Aí eles... Aqui, o pessoal fala que o melhor sono do mundo. Né? Exatamente. Viu que eu não precisei nem falar, né? Uma semana em 1 hora. Tu dorme uma semana em 1 hora, os pacientes o cara abre o olho assim, como? Mas por que acabou? É isso, é uma coisa... O Propofol mudou, revolucionou a anestesia. Um troço sensacional. Quarta, hein? Só podia uma. Não, mas é que não tem como, não são indissociáveis uma da outra, né? A gente não consegue mais pensar... Não tem problema, eu também menti sobre... Eu também menti com a minha droga, ela não é a única. Não é a única. Eu parei de estudar, era inibidor de protease, eu acho. Quando eu lembro, do que eu lembro. Já deve ter muita coisa, né? Ô, Eduardo, te perguntar uma coisa. Existe alguma recomendação ou uma coisa que tu julgue que é mais adequado? O tempo da consulta pré-anestésica e do ato anestésico em si, tu acha que tem um tempo que seria ideal de ser mais distante em relação a isso? Bela pergunta. Invariavelmente, quanto mais complexo for o paciente e o procedimento, mais antecedência se precisa na consulta. Porque pode existir a eventualidade de a gente precisar de algum exame que está faltando, de uma interconsulta com algum especialista, de algum relatório de algum especialista me dizendo como é o histórico médico do paciente. E a única coisa que vai atrapalhar o tempo é o retorno do paciente à consulta. Então,
Acho isso. Quanto mais complexo o paciente em termos patológicos e o procedimento ao qual ele vai ser submetido, acho que tem que ter mais antecedência, sim. Mas dificilmente uma semana, assim, mais que uma semana, não precisa, não. Muito difícil. Especialmente esses pacientes que têm outras comorbidades, né? Algumas doenças que requerem um cuidado maior, algumas medicações que tem que parar de usar antes, né? Que são importantes, claro, porque o cirurgião se preocupa da medicação relacionada ao sangramento. Mas tem algumas outras medicações que podem afetar vocês. Tem, né? Por exemplo, pacientes diabéticos, né? Hoje a gente tem uma vasta cartela de insulinas possíveis, né? Cada uma delas tem um tempo para se utilizar, e com essa história do paciente não mais ficar em jejum de 8 horas prolongado, ele poder se alimentar, seja com qualquer tipo de líquido isotônico ou não, até 4, tem protocolos que dizem 2 horas antes e controlam o volume. O paciente não pode voltar, pode utilizar, né? Manter, e o controle glicêmico também virou uma coisa anestésica, né? Então, a gente zela por essa estabilidade glicêmica no perioperatório, porque isso muda, né, o desfecho cirúrgico, né? É um indicador de performance, né? A primeira vez que eu ouvi falar isso da melhora do pós-operatório com alguns líquidos antes e mais próximo do procedimento foi de um cirurgião gastroenterológico. Ele me comentou isso. Vocês mudaram a rotina em relação a isso, com algum líquido em específico? Muda. Lá no hospital, a gente tá na Bahia, né? Então, lá no hospital, até 4 horas antes, na quarta hora, faltando 4 horas, o paciente ingere 200 ml de água de coco, que é o suficiente. E existem algumas fórmulas isotônicas, isoproteicas, né? Que têm índices glicêmicos menores, que também podem ser utilizados. Mas aí já entra uma outra questão comercial, custo, né? Essas coisas. Às vezes não é toda unidade hospitalar que tem capacidade de arcar com isso. Isso dá um conforto pro paciente. Dá. Hoje à tarde, eu atendi um caso bem ruim. Um paciente que era idoso, 82 anos, já com algumas comorbidades bastante importantes, sequelas neurológicas decorrentes de acidentes vasculares encefálicos, e que fez veio transferido de um home care com um hematoma no peito muito grande, que a gente ficou se perguntando se aquilo de fato era um hematoma, se aquilo não era um empiema, né, que estava drenando espontaneamente por algum lugar. E eu fui fazer a avaliação para-anestésica, porque entrou como urgência. Eu fui olhar o prontuário e o senhor, isso era 14 horas, jejum absoluto desde as 5 da manhã. Aí eu... Primeira coisa que tu pensa é que o cara tá hipoglicêmico, né? Tem que estar hipoglicêmico, não é possível. Ele não tava, mas tava assim, 70 de glicemia, né? Não tava por um pouquinho. E diabético. Então tem alguns cuidados que a gente precisa ter, né? Que quando se associam às patologias de base do paciente, pode piorar muito, né, o status neurológico do paciente, né? Porque no final das contas, eu costumo dizer para os pacientes, o anestesiologista, ele faz uma bagunça farmacológica no estado neurovegetativo do paciente e depois reorganiza tudo. Mas é uma bagunça, né? A gente mexe com neurotransmissor na imensa maioria das situações. E quando o paciente é metabolicamente competente, existe uma reserva metabólica suficiente para que ele passe pelo estresse cirúrgico menos bagunçado, a recuperação, a gente já vê isso no despertar do paciente, assim. A qualidade é muito maior. Fora que hoje todo mundo vai embora do hospital, né? Não sei como é que tá aí em Porto Alegre, mas aqui a palavra de ordem chama-se deshospitalização. Exato. E o Covid acelerou violentamente muito. Violentamente isso. Então os protocolos, o ERAS, aí, coisas mais técnicas, assim, os protocolos são todos montados para que o paciente tenha o menor tempo de recuperação possível e tenha alta, condição de alta. Claro. É o fator de risco é o único em todas as equações em controle de infecção e infecção hospitalar, é tempo de internação. Quanto maior o tempo, mais infecção hospitalar vai ter. Os pacientes às vezes me perguntam, doutor, eu vou dormir... É o fator que não muda. Os pacientes perguntam pra mim, doutor, eu vou dormir no hospital, quanto tempo eu vou ficar no hospital? Eu disse, por mim, o menos possível. O hospital não é hotel.
né? O hospital, a gente... Vai pra casa. Tu notou diferença da rotina do tempo da sala de recuperação que era praticada aqui em Porto Alegre para Bahia? Eu nunca atendi em Porto Alegre. Ah, tá. Eu nunca atendi. E na época que eu tinha contato com anestesiologia em Porto Alegre, há muitos anos atrás, Porto Alegre tem uma estrutura de atendimento diferente, né? As salas de recuperação, por causa da internação, as salas de recuperação dos hospitais grandes de Porto Alegre, invariavelmente, são semi-intensivas, né? O paciente tem possibilidade de permanecer na sala de recuperação por mais tempo, né? Por exemplo, o meu pai foi fazer uma prostatectomia robótica no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. E eu, bom filho que sou, peguei o avião e desci, né? E aí, no dia do internamento, ele internou no dia, não internou em véspera, porque não tem mais sentido do paciente internar em véspera se ele não precisa de algum preparo pré-operatório. Chegou no Hospital de Clínica às 6h15 da manhã, a cirurgia estava marcada para 8. E eu disse, não vai. Oxi. 7h45 ele estava na porta do centro cirúrgico. Aí a primeira pergunta que eu fiz é, vai para UTI? Não. Tá. Qual é o leito? Não sei, não tem leito. Eu disse, como? Não tem leito. Vai internar para fazer uma prostatectomia robótica. Nada é mais complexo dentro do centro cirúrgico do que isso. Sem leito. Sem leito. Tá bom, não tô em casa, né? Tá bom. Entrei pro centro cirúrgico, operou, 2 da tarde terminou a cirurgia, foi pra sala de recuperação e no canto do monitor tinha uma luzinha vermelha piscando assim. Leito. Vermelho. Nada escrito. Quando deu 15 para 5 da tarde, mais ou menos, já tinha umas 3 horas de sala de recuperação. Já estava bem recuperado, tudo bem, conversando. Pum! Piscou. Aí eu entendi. A gestão de leitos do hospital é tão eficiente, mas tão eficiente, que o leito ficou vago 30 minutos. Só o tempo de higienizar. Aí, 30 minutos antes dele precisar. Então a sala de recuperação tem um papel dentro da gestão de leitos aí, né? Aqui ainda não. A minha sala de recuperação é pequena, adequada para o número de salas cirúrgicas que eu tenho, existe uma proporcionalidade nesse número de leitos, e a gente deixa o paciente o tempo que ele precisar para se recuperar. Se tiver alta para casa, vai de alta para casa. Se tiver alta para o hospital, vai de alta para o hospital, para unidade que seja, enfermaria, apartamento ou unidade de terapia intensiva. Antes da pandemia tinha uma tendência muito forte, pelo menos na minha percepção, dos pacientes quererem ficar mais tempo no hospital, né? Eles se sentirem inseguros, assim, de sair. E a gente sempre estimulando isso, né? Pra ele sair, o melhor lugar pra estar é ir pra casa. Não, o hospital não é desde que hotel. segurança é possível, né? Exatamente, essa frase é muito boa aí. Mas realmente, essa questão do Covid, hoje em dia, os pacientes também querem sair antes. Eles aceitam ter um desconfortinho maior e poder ir mais cedo sair do hospital, eles preferem. A gente passou por o Covid foi uma experiência médica sem igual, né? Em todos os sentidos, né? O Covid vai deixar um legado para o médico muito, muito importante, né? Em todas as esferas. Na profissional, na pessoal, na de atendimento, na financeira, na de provisionamento, na gestão de leito, no fluxo de atendimento contaminado e não, no paciente, né? O paciente ficou muito traumatizado com o Covid, né? Deixou de procurar atendimento médico, a gente pegou muito paciente com complicação da desassistência, né? O paciente cardiovascular deixou de ir fazer a sua consulta de rotina e quando voltou... Oncológico. Nossa, oncológico, a gente viu cada coisa. Então, o câncer chega num estágio... o Covid vai chegar, deixou um legado... A gente aprendeu muito, né? E muito rápido. Foi guerra. Foi guerra total. Total. Guerra é biológica. Tu que o diga. Essa é a verdade. Tu que o diga. A gente foi guerra biológica. E a gente viu um estado que eu jamais imaginei que eu ia presenciar, né? A gente viu o colapso, né?
Eu e o Renato temos uma experiência em comum aqui, que ele atendeu, eu sou eternamente grato a ele, por isso ele atendeu a tia da minha esposa no auge do caos, né? No epicentro do caos. Não tinha ponto... Com mais de 100% de lotação. Colapsou, não tinha ponto de oxigênio. Os caras botavam Y no ponto de oxigênio e não tinha mais. A gente ficou uma tarde inteira correndo atrás de cilindro de oxigênio para fazer oxigênio terapia domiciliar. A gente montou um mini leito de semi-intensiva na casa dela. Até ela conseguir. Quase enlouqueci. Nós anticoagulamos ela pleno. Em casa. Bah. Sem exame. Foi um troço assim... Não tinha concentrador de oxigênio. Não, foi então velho. Era com tubo de oxigênio, que pode explodir. Foi um troço assim, velho. Como o Renato bem pontuou, medicina de guerra total. Total. Foi uma experiência médica... Março de 2021. O auge. Na Páscoa, né? Foi muito louco aquilo. Tá doido. Não gosto nem de lembrar. E assim foram diversos aprendizados, né? Tu deve ter passado por situações assim... Das mais variadas, né? Em termos clínicos. O Renato ficou sequelado aí, eu acho, do Covid, né? A carga horária de trabalho dele, nossa, cara. Eu queria falar com ele, era 10 da noite, tava atendendo ainda, sem parar. Eu passei pelo mesmo. Até perto da meia-noite. Consultório... Março, abril, eu atendi até meia-noite e meia. E eu tinha sempre, assim que nem a tua familiar, assim, eu tinha sempre uns 3 ou 4. Que nem avião circulando o aeroporto, esperando a vez de achar o seu leito, né? Não, e assim... E marejando isso pelo WhatsApp, né? Nossa... Não, fora que acabou a paz, ela ficou bem. Não havia paz. Ela ficou bem. Ficou bem. Ela ficou bem. Ficou ótimo. Ficou ótimo. 23 dias entubada na UTI da Santa Casa. Aliás, que atendimentos os caras deram lá. Excelente. Foi estubada. E aí a gente viu um outro lado, né? Que muito pouca gente fala, né? Que é o pós-Covid. O pós-Covid grave. Dificílimo, neuromuscular muito difícil. Davi, cara, tu olha assim, tu não acredita, o paciente sai completamente hipotônico, velho. Não consegue andar, não consegue falar, não consegue deglutir. Tem uma destruição do nervo vagal também. É uma coisa assim, velho, avastadora. Que doença, viu, velho? Uma doença muito complexa, envolve tudo, né? Todo mundo fica batendo na parte inflamatória, vascular, que de fato é muito, muito, muito importante, trombótica, né? Muito trombogênica. Mas as consequências do tratamento prolongado, intensivo, é punk, velho. Muito punk. E depois tem o depois ainda, né? Tem o pós-Covid longo, esse aí, que é outro mundo, né? Aí tu pode... É um vírus calibrado em laboratório, né? Pronto pra estragar, né? Coisa louca. Pronto. Coisa muito coisa boa que tá se encerrando isso, né? Tá. Aparentemente. Graças a Deus. Tá acabando. Graças a Deus. Agora a preocupação é só uma guerra nuclear. Tá tranquilo. Sussa. Que horror, gente. Em 2022, quando a gente achou que ia voltar pra praia, velho. Que coisa louca, velho. Que coisa louca isso. Tá doido. É muita loucura. Muita loucura. Bom, eu acho que é isso, Eduardo. Tu tem mais alguma coisa para acrescentar? Tu quer dizer mais alguma coisa sobre a tua área? Perguntas? Perguntas que nós não fizemos? Eu fiquei satisfeito. Cara, sobre anestesiologia, talvez acho que a gente vai ter muito médico nos assistindo, né? Certamente é provável. Se você for um postulante anestesiologista, um médico que pretende fazer anestesiologia como especialidade, não se furte de 2 coisas. A primeira é: faça a sua especialidade em um centro generalista que atenda tudo. Tu fizeste em Campinas, Eu fiz Unicamp.
Uma escola violenta, literalmente. O nome da emergência era Centro de Atendimento de Emergência Terciário. Chegava de helicóptero, as desgraças. É muito ruim, assim. Ruim, eu digo, da complexidade, né? Trauma, né? Tinha residência de cirurgia do trauma. Então, cirurgia do trauma operava tudo que era trauma. Qualquer coisa. Então, vale muito a pena se dedicar para passar num serviço que seja generalista e que te proporcione o contato com todas as especialidades cirúrgicas. Desde a neonatologia, passando pela obstetrícia, todas as especialidades cirúrgicas, cirurgia do trauma, pediatria, tudo isso te dá um arsenal de conhecimento que te coloca num outro nível. A segunda coisa que eu diria para quem pretende enveredar por essa especialidade é: não se deslumbre. Porque o anestesiologista rapidamente, no início da carreira, consegue se estabelecer financeiramente. Ele atinge um patamar muito rápido de oferir ganhos, às vezes mais rápidos que as outras especialidades. Porque tem alternativas de dar plantão, freelancer, com começo da nossa conversa, né? Existem diversos jeitos de se trabalhar e tu não precisa necessariamente ser refém de um desses jeitos. Então, não se deslumbre. Utilize os 10 primeiros anos da sua carreira para se organizar financeiramente, e isso vai te dar um conforto e uma segurança nos próximos 10 anos de optar pelos melhores atendimentos. E aí sim tu começa a pensar em ter uma qualidade de atendimento e como consequência, uma qualidade de vida melhor. Tem muita gente que começa queimando a largada. Eu mesmo tive uma experiência pessoal de não ter esse comedimento. Então estou falando aqui de experiência própria, né? Eu tive um burnout em 2011, se eu não me engano. E foi caro, assim. Podia ter sido muito catastrófica a consequência, assim. Depois de ter uma semana de trabalho de quase 100 horas, mais ou menos, eu recebi uma urgência cardiológica nos peitos saindo do plantão. Achei que eu ia sair do plantão, né? E fiz uma arritmia cardíaca no intraoperatório, anestesiando um paciente. Nossa. Fiz uma taxupra. Fiquei em taxupra durante umas boas 6 horas, assim. Não morri porque era novo, né? Minha coronária aguentou. Mas não tinha motivo nenhum fisiopatológico. Foi burnout mesmo. Porque fiz uma conta errada. Achei que eu podia pagar a compra de um imóvel burramente num prazo muito enforcado para minha geração de receita. Então, não cometa esse erro. Não existe investimento melhor do que a sua própria saúde. Se conseguir fazer essa boa medição entre o que se consegue atender com qualidade e o seu recebimento de receitas, não precisa ter pressa. O médico trabalha muitos anos, tem uma carreira muito longeva. Não precisa ter pressa. Mas precisa ter pressa em começar a se organizar financeiramente desde o início. Porque a gente não vai ter a mesma capacidade de trabalho com 30, 40 anos de formado. Eu sou filho de pais médicos, meus pais têm 70 anos, o meu pai já parou de trabalhar, mas a minha mãe não consegue parar de trabalhar. A cachaça é maior, né? Invariavelmente os médicos são apaixonados pelo que fazem. Mas assim, a quantidade de trabalho é infinitamente menor. Dá um plantão de 6 horas, e ela é emergencista, ela só gosta de fazer, ela gosta do terror. Então, tu vê, ela faz um plantão de 6 horas e sai quebrada. Então, tenham parcimônia, tenham calma. Se o Putin deixar, a gente tem muito tempo ainda pela frente.
Verdade. E a qualidade do trabalho e a qualidade de satisfação do profissional só aumenta com esses elementos que tu falou, né, Eduardo? Só. Com certeza. E assim, e muda muito rápido, né? Eu acho que a grande qualidade do médico atualmente é a adaptabilidade. A gente precisa se adaptar. Tá aí a pandemia, que não me deixa mentir, a gente precisou se adaptar violentamente e muito rapidamente às condições de trabalho que a gente tinha. A tecnologia faz com que isso também se acelere, né? Leva um tempo para que a tecnologia se prove de fato útil na medicina, não é uma coisa muito rápida, mas quando ela acontece, ela é disruptiva, tal qual os exemplos que eu citei aqui. Então, se adaptar eu acho fundamental. E tem uma outra coisa que eu não vejo ninguém falando e que eu me preocupo muito. Cada vez mais eu acho que o médico precisa saber vender. Saber vender o seu próprio atendimento. Para quem vai comprar. Seja ele um paciente, o cirurgião, a instituição com a qual ele trabalha. Mas ele precisa desenvolver soft skills, né? Habilidades não técnicas que lhe deem essas vantagens competitivas, porque isso faz diferença. O paciente te procura e sai do teu atendimento com uma outra perspectiva, e isso gera referência. Então eu não falo da venda propriamente dita financeira, monetária, mas de saber colocar para o teu cliente, quem seja, quais são as vantagens que ele vai ter em ser atendido por ti. Isso eu acho que a gente ainda peca muito. Tem muito médico... Tem muitas pessoas com qualidade excelente que realmente não sabem se posicionar dessa maneira e que todo mundo perde. Todo mundo perde, se disse tudo. O paciente não sabendo que ele tem a possibilidade de ter um excelente profissional, se esse profissional não, de alguma forma, não expor isso de alguma maneira, o paciente perde, a instituição perde, todo mundo perde, né? Todo mundo perde. Então, o bom profissional, ele tem que se posicionar de uma maneira que ele consiga mostrar isso, né? Ter esse soft skill, dessa habilidade, porque isso aí eleva o patamar para todo mundo. Concordo. E assim, é lamentável que a gente não tenha esse contato. Quando eu fiz meu MBA, o meu trabalho de conclusão foi sobre sustentabilidade do mercado de trabalho. E a primeira pergunta que eu me fiz era em que momento da nossa formação a gente poderia e deveria ter esse contato. Porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa ter. Existe um interesse mercadológico de que a gente não tenha. Não tenha. Até porque não tem a segurança de que vai se manter com qualidade de atendimento, né? Porque as pessoas invariavelmente têm medo, acham que o mercado vai ficar saturado, tem medo da concorrência. Eu não acho que seja isso. Acho que o cara que se preocupa com atendimento, com conhecimento e com relacionamento, ele vai ter espaço e vai ser referência. Sempre. Em algum momento, por alguém, e preferencialmente que seja pelo paciente. E me perguntando assim, eu acho que a residência médica era o melhor momento para que a gente tivesse esse tipo de contato com essas coisas, sabe? Porque a faculdade de medicina não te permite isso. A gente não tem sequer maturidade para pensar nisso na faculdade de medicina. Termina a faculdade de medicina, tu tá louco só pensando na prova. A gente ficava estudando, parecia uns malucos para passar numa prova de residência para virar especialista. Mas quando tu entra na especialidade, é de fato o primeiro momento dentro da tua carreira em que tu passa a pensar em mercado, tu passa a pensar em concorrência, que tu passa a pensar em qualidade de atendimento e que tu passa a ser procurado por alguém. Então, nesse momento, se tivesse alguém, ou melhor, se os programas de residência colocassem para dentro especialistas que pudessem falar exclusivamente disso, voltado para o mercado médico, eu acho que a gente ia ter um ganho inicial fenomenal
e que talvez fosse um acelerador para muitas especialidades que levam muito tempo para conseguir a independência financeira, por exemplo. E o curioso, Eduardo, não sei como é que foi na tua residência, mas na minha era assim, um ambiente às vezes até meio bélico entre os anestesistas e os cirurgiões. Muito! Cara, muito, olha, assim, o maior de todos os erros, assim, entendeu? Inacreditável. Os dois vão estar fora depois disso aí e um vai precisar do outro. Exatamente. E aí esse ambiente bélico entre as duas especialidades totalmente correlatas e que era fomentado ainda pelos chefes de serviços, era fomentado esse belicismo entre os dois. Não faz sentido nenhum. Isso não existe mais espaço para esse tipo de atendimento. Por isso que eu citei esses 3 pilares. O atendimento, que no final das contas é você estar disponível para quando precisam de você, é atender o paciente, ou o cirurgião, ou a instituição. O conhecimento, porque a gente não tem como abrir mão da parte técnica, é um pré-requisito para que sejamos especialistas, né? Mas o que sustenta o médico hoje, seja no seu consultório, seja com seus pares, seja com os pacientes, seja com as instituições, é um relacionamento adequado. Eu digo para todos, a minha equipe tem 10 médicos. Eu digo para eles sempre, eu disse, não existe carteira de trabalho mais estável do que um bom relacionamento médico-paciente e médico-médico. Não existe. Porque se as pessoas me ligam e perguntam, tu pode anestesiar meu filho tal dia? E eu digo, posso? Primeiro é uma lisonja, né? Mas isso só acontece porque existe um bom relacionamento. E isso não é ensinado. Não sei sequer se é ensinável. Eu acho que pode ser aprendível, assim, a gente pode olhar e ver isso, né? Mas essa tua fala é fundamental. Essa coisa de fomentar uma competitividade que não leva benefício para ninguém e muito menos para o paciente, que é o ponto comum entre as duas especialidades, né, cirúrgica e anestésica, não tem o menor cabimento. Não faz sentido. Eu acho que é tem uma perda de tempo. Tem uma força, perda de energia. Tem uma força externa na área médica que ela causa um distúrbio no comportamento das pessoas, nos players aí, né? Então, 2 exemplos aqui. Quando tu tem a fonte pagadora não é quem está recebendo o serviço, ela causa esse distúrbio. Então, quando tu tem a medicina suplementar ou quando tu tem o Sistema Único de Saúde, onde o cliente é obrigado a utilizar determinado serviço porque ele não tem opção, e a pessoa que está do outro lado oferecendo aquele serviço, ela sabe que aquele cliente não tem uma opção, isso forma um distúrbio completo na relação de consumo e na relação de atendimento. Como todo monopólio. E é muito danoso isso aí, né? Tu tira a opção de escolha dos dois lados, e isso aí é muito ruim. Por isso que às vezes, ontem mesmo eu estava comentando com um colega assim, né? Como a cirurgia plástica ela é mais purista nesse relacionamento aí. Porque ela não é, a plástica no sentido estético até, me refiro, né? Ela é algo opcional, onde uma pessoa por livre e espontânea vontade vai procurar o médico específico, né? Então, assim, é uma relação mais puro, com menos interferência aquele relacionamento, né? E assim, tem uma coisa que eu queria aproveitar e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu não sei como é que tá o mercado aí. Nunca trabalhei em Porto Alegre. Trabalhei em Campinas um pouco depois que eu terminei, durante a residência também, e depois minha experiência profissional é soteropolitana na íntegra. Aqui, a gente está passando, nos últimos 2 anos, por uma revolução. Não existe mais hospital fora de rede de atendimento hospitalar. Foi uma compra avassaladora.
avassaladora. Depois que as empresas privadas abriram capital na bolsa e se capitalizaram monstruosamente, foi impressionante. Salvador foi comprado em 2 anos, literalmente. Hospitais centenários, coisas assim, comprados todos. A gente foi comprado agora. Então nós estamos esperando aí ver quais serão essas mudanças que vão implementar, mas eu não sei como é que está o mercado aí, se isso está acontecendo aí. Até porque o mercado de Porto Alegre tem uma singularidade às custas da Unimed que é muito diferente de tudo que eu conheço. E a segunda pergunta que eu queria fazer para vocês é: vocês acham que a verticalização, que é justamente colocar tudo isso dentro do guarda-chuva de uma fonte pagadora, ela vai destruir a autonomia do médico? Eu noto assim que o Renato fala depois como é que tu vê, Renato? Uhum. Eu ouço esses boatos de colegas da parte norte, mais ao norte do país, e aqui essa entrada não aconteceu, mas a gente está sempre ouvindo boato. Vai ter a compra por determinado grupo, vai ter uma compra de um grande hospital, mas não acontece. Ainda não acontecendo, né? Ainda não acontece. E nessa tua segunda pergunta, eu acho que vai ficar muito difícil esse relacionamento, né? E a autonomia médica vai ficar muito difícil, porque é isso, o nosso modelo de medicina ela é mais parecido com o modelo americano, assim, do que outros países onde a medicina socializada funciona mais, né? Como se fosse assim, uma Inglaterra, um Canadá. E lá nos Estados Unidos não tem autonomia nem o médico nem o paciente. Vou dar um exemplo. Uma paciente brasileira que mora na Flórida, ela precisava fazer uma prótese quadril e pela idade que ela tem, e ela estudando sobre o assunto, ela desejava um implante que tivesse articulação de cerâmica com cerâmica. O médico dela concordou. E achava que ia ser bom para ela. Mas o plano disse que não, que ela não tinha opção nem de pagar para ter o implante de cerâmica. Se ela quisesse botar, ela ia ter que fazer tudo fora do plano, porque o plano julgava, na opinião deles, que esse seria o melhor tratamento e ponto final. Então, se ela quisesse fazer o seu tratamento, não é nem uma questão econômica que o plano quisesse economizar por causa do implante ser diferente um do outro, porque ele não abre nem a possibilidade do pagamento. Mas ele me parece que é um desejo de uma massificação, né, de one size fits all, porque no volume fica algo mais, talvez, previsível, quanto menos escolhas tiverem, né? E eu acho que isso aí vai ser uma tendência que dificilmente vai se escapar disso. E aí, pessoas que estão fora desse sistema vão ser algumas coisas raras, algumas pessoas raras, assim, tipo um pequeno hotel boutique, né? Uhum. Que tem aquele carinho especial, aquele cuidado e pequenas escolhas mais humanizadas de uma proximidade, vai continuar existindo, porque o mercado quer isso, parte do mercado que consegue quer isso, mas a grande massa, eu acho que vai para uma verticalização brutal, assim, que não vai poder escolher nada. E tu acha isso também, Renatinho? Eu acho que se houver essa verticalização, vai abrir espaço para alternativas. Esse é o ponto número 1. Alternativas que hoje não são viáveis economicamente, digamos assim. Então, talvez isso não aconteça num primeiro momento. Mas acho que não se pode ter a fragilidade de se depender só de um local. Tá certo? Como médico. Entendeu? É aquilo que a minha avó já dizia, não se bota todos os ovos na mesma cesta. O meu tratamento para esse problema passa por isso. Então tu tem que ter sempre alternativas. Eu tenho as minhas. Eu tenho 2 vidas, né? Eu tenho uma vida no hospital e eu tenho a vida no meu consultório, e ela é meio a meio. Certo? Exatamente meio a meio. Foi o que eu decidi fazer. Como alternativa. Mas acho que sim, acho que, como o Davi disse, essas grandes compras ainda não chegaram aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos uma tradição
de hospitais muito tradicionais. É. Assim, Santa Casa, que tem uma forma de prestar serviço... PPP, né? Enfim. Exatamente. Nós temos hospitais aqui, outros grandes, que têm nome, tá certo? Mas, de certa forma, isso já aconteceu com os laboratórios, a qualidade piorou. Tá certo? Hoje, os nossos laboratórios de análise clínica aqui, eles estão piores do que há 5 anos atrás. Tá? Em preço e qualidade. Mas o meu grande receio é o seguinte, que essas grandes redes comprem, digamos assim, um cenário apocalíptico, comprem todos os hospitais, e para alguém que não quer participar dessa rede, não tenha lugar para onde fazer cirurgia. Bom, aí passa o meu ponto. O que eu acho que vai acontecer, especulando pura e simplesmente, é que vai se ter um lado. Assim como o Renato tem uma metade da vida dele dentro de um hospital, o médico que depender da infraestrutura hospitalar para exercer a medicina vai ter que escolher o seu lado. Tipo, vestir uma camisa. Então eu não enxergo a possibilidade de não se ter uma certa dependência nesse sentido. E aqui talvez se perca um pouco de autonomia. Mas em contrapartida, eu vou dizer que o Renato é a solução do problema. É o exemplo. Em contrapartida, para que tu se mantenha relevante dentro desse lugar onde você vestiu a camisa ou aceitou as condições de trabalho, o médico, a marca médico, precisa ser muito fortalecida e trabalhada. Então, eu tenho essa impressão, que os médicos que se manterão atrativos para as redes também serão os médicos que são muito atrativos fora delas. Porque trabalharam sua marca, porque trabalharam soft skills, porque tem bons resultados. Então, cada vez mais eu acho, a anestesiologia fica muito, muito, muito refém. Às custas disso. Porque a gente precisa, né? Da infraestrutura. Mas as especialidades clínico-cirúrgicas precisam com urgência se dedicar à construção de imagem, à comunicação, a estabelecimento de marca, a bons consultórios, a prestar um atendimento mais completo do ponto de vista do atendimento em si, do que exclusivamente a cadeira, a mesa, a caneta e o papel. Vai ser um ponto atrativo para a rede vender o serviço dela como uma pessoa competente dentro, né? Sim. Nós temos o doutor fulano de tal Sim. aqui no nosso grupo, né? Então aqui tu pode entrar aqui que nós temos os melhores tais. Acho que vai acontecer assim. Faz sentido, né, Renato? Eu não confiaria. Não, sim. Faz sentido. Não, faz sentido o que eu quero dizer que exista isso. Eu não estou dizendo que Sim. não vai ter alguma parte de relacionamento também pelo outro lado, qualquer, né? Onde isso seja irrelevante, sem sombra de dúvida. Se uma pessoa simplesmente é conhecida no mercado, mas ela é intragável no meio médico, e existe isso, não tem quem que queira ficar do lado da pessoa. Cada vez mais. Eu vou te dar um exemplo do que eu penso. Assim. Vamos supor que um hospital me convide para assumir um serviço, ou ser chefe do serviço, ou participar de um serviço, desde que eu atenda o meu consultório dentro do hospital. Eu não iria. Concordo. Eu prefiro a minha autonomia do meu consultório privado. É que daí é um risco muito grande, né? Não, porque aí é a concentração, né? Aí é a concentração. Ele perde justamente o que o consultório privado dá para ele. Não, porque aí eu perco a autonomia, porque aí eu tenho que para manter aquele consultório, eu tenho que manter aquele hospital. Eu acho. Só para te dar um exemplo engraçado sobre isso aí, né? Teve uma época da minha vida que eu não estava concentrado, mas era um dos locais que eu trabalhava dentro de um consultório dentro do hospital.
E o dia que eu decidi que eu tinha que sair, naquele momento, foi quando eu recebi uma comunicação interna de um paciente que eu tinha atrasado as consultas 1 hora de atraso. E no mesmo dia, veio a segunda comunicação interna dizendo que que era um absurdo que eu não tinha permitido o encaixe de um paciente. Então assim, poxa, se eu encaixar mais paciente, vai atrasar mais ainda. Então qual é a comunicação interna que eu tenho que seguir? Que eu não posso atrasar ou que eu tenho que encaixar pacientes, né? Sem lógica. Então tu vê que fica na mão daquela gigantesca estrutura burocrática, cara, um Titanic, para fazer uma curva, ele tem que... Não, perdeu o controle da qualidade, porque o controle de qualidade ficou na mão de um hospital gigantesco e não da tua clínica, entendeste? Que tu mantém exatamente os horários, sem atraso, no ambiente climatizado, onde tu é o dono daquilo dali, entendeste? E não um burocrata que administra 1.200 leitos. Não, é diferente. Não tem como ter esse grau de qualidade massificado, digamos assim. É um público, mas também tem que ter o outro lado. E é uma das coisas que mais falta na medicina é a parte humanizada, né? E ir para esse lado massificado tá indo pro lado oposto disso. Não, e a gente tá sendo cada vez mais cobrado pela humanização, né? E aqui que tá um ponto, assim, eu acho que não se pode utilizar esse tipo de argumento como um marketing baixo, sabe? Eu tenho para mim que o médico que tem atendimento clínico presencial no consultório e desenvolve a sua marca e utiliza essa coisa da humanização como de fato um valor para entregar para o paciente, ele já vai sair na frente. E dá para cobrar diferente por causa disso. Porque as pessoas ficam achando que tu precisa um desenvolvimento e precisa ser refém de determinadas fontes pagadoras e acabam por não se dedicar em desenvolver o seu próprio desenvolvimento, né? o seu próprio atendimento diferenciado como marca médico, né? E eu acho muito limitado que as pessoas não enxerguem essas alternativas assim. E acho que cada vez mais se precisa pensar seriamente nisso, assim. Porque da mesma forma que Porto Alegre é um mercado bastante diferente em função da tradição dos hospitais que tem aí, tem um oligopólio de atendimento às custas da Unimed, né, que sustenta os grandes hospitais. E aqui, para mim, é o elo mais frágil da história. Se a Unimed for comprada, e pode, porque o problema é só achar o valor. Né? Enquanto tem caixa bilionária, o valor não é problema. Se a Unimed for comprada, eu acho que bota essa estrutura em xeque. Porque é a mesma coisa que tu dizer que o Moinhos e o Mãe de Deus competem. Eles cooperam. Um não vive sem o outro. Então, eu enxergo essa vulnerabilidade assim e acho preocupante, porque, como eu bem disse já, é uma questão de valor mesmo, financeiro, monetário. Aqui, por exemplo, a gente tinha um hospital que o hospital tinha uns 70 anos, mais ou menos. Super referência, sempre todo mundo gostou de ser atendido lá. A elite da elite da elite preferia o atendimento lá. E o hospital foi comprado da noite para o dia. Como assim o Aliança foi comprado? Então, a gente acha que não pode acontecer, né? Mas eu não acho tão longe assim. E assim, mercadologicamente falando, está acontecendo com uma velocidade absurda. Absurda. Em 2021 foram comprados pelo menos 6 hospitais em Salvador. Nossa. A ponto de eu te afirmar que não teremos mais unidades hospitalares fora de redes. E acho que a coisa vai derivar para clínicas e depois vai derivar para laboratórios, como o Renato bem colocou. E assim vai. Aqui, pelo menos... O laboratório já deve ter sido.
Porque são mais simples. Já. Tem laboratório Eles que já foi, mantêm o nome, tem tá, laboratório que mas- já foi comprado, de verdade. Tens razão. Eles mantêm o nome, mas já são de outra rede. Isso. Porque eles são muito mais simples de serem comprados. Então, acho que isso é um sinal dos tempos, assim, que o médico de que especialidade seja precisa estar atento, né? E não pode ficar parado. Mas continuo achando que o tratamento passa pela marca e pelos 3 pilares, esses que eu falei: atendimento, conhecimento e relacionamento. Perfeito, Eduardo. Ótimos insights aqui finais, se revelando. Né? Você vê. À medida que a gente vai conversando, vai aprofundando. Dá pra fazer outro vídeo só sobre isso. Dá só sobre Dá isso. pra fazer pra outros fazer vídeos tudo. quando vocês quiserem, meus queridos. Foi um prazer imenso. Tem assunto que não Eu acaba ainda mais. Tô te devendo. Eu quero fazer um vídeo sobre a tua outra profissão também, mas isso vai ficar no segundo momento. Tudo bem, vai ser um O prazer. Eduardo tem um planejamento, ele é mestre em planejamentos de carreira e financeiro. Já Eu acho que é uma põe, coisa já põe interessante pra gente um conversar. spoilerzinho aí e o Eduardo já pode, inclusive, dizer onde que o pessoal acha mais informação sobre isso, né, Eduardo? Eu me preocupei muito cedo na minha carreira com a parte financeira. Não porque eu tenha passado. Organização financeira. E assim, eu passei por logo quando eu vim pra cá, eu passei por uma situação, por uma experiência com um colega que me transformou, literalmente. Eu tava plantando uma maternidade no domingo, dia. Quando eu cheguei. Chegou, não tem o que fazer, bora trabalhar, né? Com o que tiver, a gente trabalha. Domingo, dia era meu plantão. E eu cheguei no primeiro plantão, eu não conhecia ninguém, zero, não conhecia ninguém na cidade. E fui tirar o plantonista do sábado à noite, né? E eu cheguei não tava tendo nenhum procedimento, cheguei no quarto. Tinha um senhor de uns 65 anos, mais ou menos, assim, talvez um pouco menos. Nitidamente doente, debilitado fisicamente, emagrecido, com uma barriga que parecia uma ascite. Limitado ao ponto de levar 40 minutos para trocar a roupa do centro cirúrgico e botar a roupa de civil, como eu falo. E eu olhei aquilo e disse, mas o que é isso, pelo amor de Deus, minha gente? Me perguntei na hora, né? Por que um médico nessa idade, doente, dá o pior plantão da escala? Pô, sábado de noite destrói tudo, velho. Destrói a sexta e destrói domingo, destrói tudo. E numa maternidade, anestesia em maternidade, se o pau quebrar, meu irmão, não tem conversa não. É agulha. É punk. Só que eu era 15 anos mais novo, né? A língua não coube dentro da boca. Eu disse, doutor, o senhor vai me desculpar, mas eu preciso te fazer uma pergunta. Não vou ficar em paz se eu não perguntar. Aí, pergunte, menino. Eu disse, por que diabos um homem na sua idade dá o pior plantão da escala? O senhor tá exausto. Aí ele parou, sentou na cama assim e disse, porque eu não posso parar de trabalhar. Tenho uma filha de 17 anos, está entrando na faculdade e ela depende exclusivamente de mim. Se eu não parar de trabalhar, ninguém vai fazer nada por ela. Uma bigorna na minha cabeça. E eu me perguntei daquele segundo em diante o que é que eu tinha que fazer na minha vida para que eu não dependesse exclusivamente da minha força de trabalho quando eu não mais tivesse plenamente ela. E aí vem toda uma história de sentar e estudar e tentar buscar a resposta, e aí daí nasceu Revolução Financeira, que é a minha consultoria de planejamento financeiro e investimento para médicos. E que fala muito dessas coisas que a gente conversou aqui e a gente fala lá. Porque tá tudo integrado, no final das contas, né? Tudo começa com a organização financeira, com a geração de receita. Nada melhor do que alguém, né, Eduardo? Nada melhor do que alguém que sabe na pele como é que é a vida do médico e a desorganização natural do médico em relação a alguma área da sua vida, né? O cara foca em alguma coisa e tem áreas que ele deixa espaços totalmente em branco, né?
E, pô, parabéns por isso, hein? Que bacana. Quem tiver mais interessado em conhecer... Isso é outro vídeo, Isso é outro vídeo. Quem tiver mais interessado em conhecer, pode olhar... A gente tá quase 2 horas. É outro vídeo. Tá, não, mas deixa ele falar o lugar onde que a pessoa olha, que eu já quero olhar isso aí, Renato. www.reevoluçãofinanceira.com.br ou no Instagram, @reevolucaofinanceira, sem cedilha e sem tio. Maravilha. Pode olhar. E depois, então, a gente vai fazer um conteúdo especificamente sobre isso, onde a gente vai debulhar o Eduardo aí, para ele... Vai ser um mostrar prazer. o conhecimento que ele desenvolveu durante esses anos. Vai ser um prazer, que é outra, assim como a anestesiologia, é outra cachaça. Maravilha. Perfeito. Eduardo, muito obrigado por participar aqui com a gente dessa conversa, estava boa demais e essa navegação por diversos tópicos torna mais interessante ainda. Muito obrigado. Obrigado, meu querido amigo, Dr. Renato Cassol. 20 anos de amizade. A gente sabe que o papo é bom quando a gente já tá 1h50 falando. Não para, né? E não para. Eu agradeço a tua disposição aí, desculpa o horário. Nada, também, tranquilo. mas a gente faz as coisas no horário que a gente consegue mesmo, para trazer a melhor informação pro nosso público. Obrigado a todos. Maravilha. Obrigado, Davi, foi um prazer. E Revolução. O que vocês precisarem, a gente está à disposição. Um grande abraço. Até a Sucesso. próxima. Um abração. Até mais.